Obrigado. Comigo, Guga. Nesse momento, eu gostaria de, assim, sem mais delongas, passar a palavra, a senhora pode usar a tribuna se assim desejar, a deputada Janaína Pascoal, para fazer as suas considerações, do que ouviu, do que a senhora tem acompanhado a respeito de tudo isso. Tem a palavra, Vossa Excelência. Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, todos os colegas que compõem a mesa, os senhores que estão aqui presentemente, os que estão acompanhando à distância. Pude acompanhar todas as audiências públicas à distância, estou participando desta. Queria fazer um esclarecimento com relação aos conciliadores, né? A bancada do PSL, desde o princípio, apoia essa causa. Nós apresentamos emendas, obrigada, ao orçamento, já não a primeira vez, já estamos renovando a emenda que apresentamos no ano passado. A princípio, no ano passado, foram 73 milhões que nós sugerimos, por força das contas que foram feitas à época, mas já estamos atualizando para os 90 milhões, que é a conta mais recente. Eu entendo que é um pleito justo, né, que é trabalho. Então, o trabalho tem que ser reconhecido, remunerado. Contem de novo com o apoio da nossa bancada e, já dialogando aqui com os colegas, percebo que o apoio é geral, né? Então, eu acredito que nós teremos, sim, chance de conseguir esse reconhecimento. A bem da verdade, já era, né, para haver essa remuneração na medida em que é lei e que é um trabalho real, de fato, realizado. Então, já fica aqui de público esse apoio. Com relação às outras demandas, né, as que foram trazidas hoje, as que foram trazidas nas outras audiências, eu tenho uma aflição, que eu vim aqui conversando com o presidente, porque eu não sou da Comissão de Finanças, os colegas que estão aqui são, só que eu sou muito chata com relação a formalidades, né? Por exemplo, toda vez que um deputado apresenta uma emenda muito detalhada no orçamento, como tantos mil reais ou tantos milhões para a reforma na escola tal, ou para a construção da rodovia tal, eu fico um pouco preocupada, porque a peça orçamentária ela é uma peça global. Então, a bem da verdade, tirando a questão das emendas impositivas, que são aquelas emendas que cada deputado tem um valor específico para indicar, e não necessariamente precisa indicar no orçamento, nessa fase de 15 dias para emendas, tirando estas emendas que são específicas, as emendas que são feitas como sugestão, como reparo, como alteração no orçamento, teoricamente, não podem ser tão detalhadas. Então, por exemplo, eu sou defensora da gente melhorar aquela estrada que leva, por exemplo, para Ibiúna, que aquilo ali, o que morre de gente, não se tem um acostamento, não se tem uma calçada, as pessoas andam a pé. Eu sou defensora. Antes mesmo das audiências, eu já gostaria de fazer um adendo no orçamento, mas quando a gente vai nas grandes ações, nos programas, as denominações são de ordem geral. Então, por exemplo, vicinais, duplicações. Entendem? Então, eu tenho essa preocupação, porque assim, a gente até pode fazer uma emenda para dizer que fez, vamos dizer assim. Mas até que ponto a gente consegue, no orçamento, destinar especificamente? Aqui, vários colegas falaram da duplicação da Boi-Mirim. Mais justo esse pleito, impossível. Nós até podemos fazer, só que quando sai o dinheiro, é para obras daquela natureza em geral. Houve uma briga aqui 2 anos seguidos, presidente, para construir a Ponte dos Barreiros, lá em Santos, o senhor lembra disso? Para reformar o Palácio da Polícia Civil. Sob ponto de vista simbólico, nós até conseguimos isso no orçamento, mas, de fato, o dinheiro não saiu. Então, assim, o que eu quero dizer para os senhores é que eu não gosto de prometer nada, de me comprometer com nada que eu não possa cumprir sob o ponto de vista jurídico, entendem? Então, eu até trago, porque assim, fazer para sair no diário, para dizer que fez,
é uma coisa. Agora, a gente tem que construir alterações, está compreendendo meu dilema aqui, presidente? Que nós possamos exigir juridicamente, sob o ponto de vista de aprovação nessa casa e sob o ponto de vista de cumprimento pelo Poder Executivo. Né? Várias cidades vieram ao meu gabinete pedir, pelo amor de Deus, para terminar a obra do Rodoanel. Lembro bem o problema de Arujá, por exemplo, que voltou aqui, alguém falou de Arujá. Existem audiências públicas acontecendo junto à Artesp para tratar de uma nova concessão. Então, assim, o que eu acho que é importante é que os cidadãos que acompanharam essas audiências públicas, os que estão aqui, os que assistirão esses encontros depois, que tenham consciência que existem limites jurídicos para a gente alterar, não estou falando de dinheiro, estou falando de limites jurídicos, para a gente alterar o orçamento de forma a vincular o Poder Executivo. Então, o convite que eu faço aqui a todos os colegas, né, os 93 além de mim, a todas as bancadas, é que nós encontremos um caminho, né, e eu acho que a maior responsabilidade desse momento é desta Comissão de Finanças, né, nós encontremos um caminho para eleger essas grandes obras que precisam ser terminadas, ser feitas, e encontrar um caminho jurídico para colocar isso no orçamento, porque eu duvido que haja um deputado nessa casa que seja contrário a melhorar a estrada de Biúna, que seja contrário a duplicar a Boimirim, que seja contrário a terminar o Rodoanel. Mas a gente tem que encontrar uma maneira de colocar isso no texto que não seja para inglês ver, que tenha capacidade de vinculação. O orçamento, como disse no vídeo, está 17% mais alto, um pouquinho mais até. Eu peguei o orçamento do ano passado e comecei a comparar com o desse ano, aumentou para praticamente tudo, presidente. Aumentou verba para a educação, para a saúde, para estradas, é algo assustador o que aumentou. O que a gente quer? Quer ter certeza que esse dinheiro vai sair, que esse dinheiro vai ser investido, que as obras serão terminadas, né? Para quem acompanha as coisas no detalhe, e eu sou insuportavelmente chata nisso, fica a sensação de que o governador deixou tudo para fazer no final, no último ano, para poder entregar para a eleição. É a sensação que passa. Mas eu vou dizer uma coisa para os senhores. Peço a Deus que pelo menos entregue. Porque pior é a gente assinar esse orçamento, esse dinheiro sair e as obras não finalizarem. Então, assim, diferentemente dos anos anteriores, desta vez dinheiro tem, e não é pouco. A peça orçamentária, ela está boa, sob o ponto de vista de destinação de recursos. O que eu quero é amarrar de uma maneira que esse dinheiro saia e que as coisas aconteçam. Que a linha ouro do metrô termine. Né? Teve um senhor que falou à distância aqui que a gente está vivenciando um canteiro de obras no estado de São Paulo. É verdade, é uma vergonha, o estado mais rico da federação. Então, o compromisso que eu assumo com os senhores, com os colegas da Comissão de Finanças, e já me coloco à disposição, é para que a gente faça um trabalho efetivo no ponto de vista jurídico. Entendeu? A gente vai construir quais são as grandes vias, quais são as grandes obras, para a gente poder, no ano que vem, cobrar, exigir, nesse sentido, entendeu? Porque é muito fácil fazer emenda e sair no diário, olha, para a escola tal, para a obra tal, mas se não tem uma força jurídica para implementar, não adianta nada, fica mais do ponto de vista de palanque do que de efetividade. Então, assim, eu vou buscar um caminho junto a estes colegas que estão aqui, a Comissão de Finanças, para que a gente consiga liberar o dinheiro para duplicar a Boimirim e que ela saia do papel, que é isso que eu estou sentindo muita dificuldade com relação ao atual governo no Estado de São Paulo. Muito obrigada, senhor presidente, pela oportunidade, a honra de testemunhar tantos depoimentos emocionantes, sérios, né, legítimos. Agradeço também aos demais colegas. Obrigado, deputada Janaína.